Fala, galera! A paz de Cristo e amor de Maria estejam convosco. Eu sou o Lucas Eu sou Robert. e nós somos da equipe do podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. Bom, no dia de hoje, nessa live oracional, nós vamos refletir o Salmo 28, 27 e 28. E eu convido você já a procurar na sua Bíblia já o Salmo 27 e 28. E à medida enquanto você vai procurando, já vai pensando agora, qual a intenção que você quer colocar nesse dia de hoje, neste momento de oração? Qual a intenção que você quer rezar hoje? E eu coloco agora também, né? Lembrando que hoje é segunda-feira, e segundo a tradição da nossa fé católica, a segunda-feira é o dia dedicado à oração pelas almas do purgatório. E que a gente reza pelas almas. E nesse sentido, tem uma oração especial que eu quero ensinar para vocês, de Santa Gertrudes, se eu não me engano. Então, e vai pensando agora, todas as intenções que você quer rezar. Qual a intenção que você já está rezando desde o início da nossa live oracional, do tempo da quaresma, e as outras intenções também que hoje apareceram no teu coração? Eu aproveito esse momento, né, coloco também de novo pela saúde do Dom Geraldo Souza, pela saúde, né, do Papa Francisco, pela saúde do Tiba, que era da Canção Nova, né, que agora está ainda se recuperando, né, do acidente que ele teve, todas as outras intenções, né, que a gente vê, essas vezes a gente acaba esquecendo de rezar. Coloquemos agora nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. E pelas almas do purgatório, pela conversão de todos os cristãos do mundo inteiro, por cada um de nós, pela conversão do mundo inteiro, por todos aqueles que nos perseguem, que nos fizeram mal, todos aqueles que a gente feriu com nossos pecados e que nos feriram com os pecados deles, para que o Senhor alcance e cure cada coração, liberte, purifique, resolva todas as situações segundo a vontade dele. E a oração de Santa Gertrudes, eu vou ensinar para vocês, eu falo baixo, eu falo um pedaço e vocês repetem comigo, pode ser? Vamos lá? Eterno Pai, eu vos eu, eu, eu ofereço-vos o preciosíssimo sangue de vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas celebradas hoje em todo o mundo, pelas almas pelos pecadores do mundo inteiro, pelos pecadores da igreja e pelos de minha casa e os meus vizinhos. Senhor, escutai a nossa prece. Amém. Amém. Peçamos a intercessão agora de Nossa Senhora das Dores. E antes de iniciar, iniciamos esse momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pedindo intercessão de Nossa Senhora das Dores, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E clamemos agora o Espírito Santo em nossos corações. Rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. E agora, passemos para a leitura do Salmo. Robert, você faz as honras para nós aí?
Salmo 28, 27 ou 27, 28. Salmo de Davi. É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. O meu apoio, não fiquei surdo à minha voz. Não suceda que vós, não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. Ouvi a voz de minha súplica quando clamo, quando levanto as mãos para o vosso templo santo. Não me deixeis perceber que os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos. Dar-lhes o que merecem, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos. Que ele os abata e não os levante. Bendito seja, Senhor, que ouviu a voz da minha súplica. Nele confiou meu coração e foi socorrido. O Senhor é minha força e meu escudo. Por isso meu coração exulta e o louvo com seu cântico. O Senhor é a força de seu povo, uma fortaleza de salvação para o que lhes é consagrado. Salvai, Senhor, vosso povo, e abençoai a vossa herança. Sede seu pastor, levai-o nos braços eternamente. Palavra da salvação, palavra do Senhor, graças a Deus. E eu convido a você agora a fechar teus olhos por um pouquinho de tempo. E vai deixando que essa palavra vai preenchendo teu coração. Vai entregando tudo nas mãos de Deus. Teu pensamento, teu sentimento. Para que deixar que o Espírito Santo fale no teu coração aquilo que ele deseja falar hoje. Dê abertura à vontade de Deus. E o salmista começa: É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. Ó meu apoio, não fiqueis surdo à minha voz. Não suceda que vós, não me ouvindo, eu me vá unir aos que desceram para o túmulo. E agora a questão é a seguinte: será que a gente, no dia da nossa angústia, tem clamado a Deus mesmo de verdade? Na hora do sofrimento, a gente tem clamado a Deus de verdade? Ou será que a gente tem perdido mais tempo para reclamar dos problemas, começar antes de procurar a Deus, reclamar dos problemas, das dificuldades, ou reclamar para os nossos amigos, para as pessoas à nossa volta, ou ir para as redes sociais para reclamar disso nas redes sociais, como diz o pessoal, fazer exposit das situações, das pessoas que fizeram mal para você? Ou será que a gente tem procurado diretamente Deus de início? Quando vem a dor e vem o sentimento de angústia, a gente tem procurado direto a Deus. O salmista aqui, ele teve a coragem de falar para Deus: Senhor, eu ergo meu clamor para o Senhor. O Senhor é meu apoio. Por favor, não fica surdo a minha voz, não. Por favor, que não aconteça que o Senhor não me ouvindo, eu vá me unir com os que desceram para o túmulo. Que túmulo é esse? São os que morreram. São os que caíram na morte, no pecado mortal, na morte, na perdição.
E continuando, ouve a voz da minha súplica, quando eu clamo, por favor, quando levanto as mãos para vosso templo santo. Não me deixeis perecer, ou seja, não me deixeis falecer, não me deixeis morrer, como com os pecadores e com os que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam a maldade no coração, ou seja, aqueles que são hipócritas, aqueles que parecem por fora, que são grandes rezadores, pessoas que parecem que são poderosas na oração, que parecem que servem muito bem a Deus e que falam muitas palavras bonitas, mas que no fundo do coração sempre desejam a maldade. A maldade não só para si, mas a maldade para os outros. A maldade para os outros, que guardam a maldade no coração, aqueles que amaldiçoam no coração, aqueles que acabam desejando o mal para as outras pessoas, que acabam condenando os outros sem olhar os próprios pecados. É com esses que o salmista não quer se misturar. Tratai-os de acordo com as suas ações e conforme a malícia de seus crimes. Retribuí-lhes segundo a obra de suas mãos e dá-lhes o que merecem. Ou seja, que o Senhor faça justiça. Que o Senhor age com as pessoas de acordo com o que elas agem nas suas ações, tanto externas, ou seja, que a gente vê, as palavras e tal, quanto internas, que é os sentimentos, os pensamentos, as intenções que são guardadas, as coisas que as pessoas fazem escondido, suas ações, tanto boas quanto ruins, pois não atendem às ações do Senhor, nem às obras de suas mãos, ou seja, elas não atendem aos mandamentos, aos desejos de Deus. São aquelas pessoas que por fora, como diz aquela expressão, né? Por fora era bela viola, por dentro pão bolorento. Ou seja, que fala para fora bonitas palavras e tal, mas que por dentro elas matam os outros. E Jesus disse: aquele que odeia teu irmão no teu coração está matando ele. Aquele que diz do irmão patife, idiota, imbecil, vai sofrer a consequência do sofrimento eterno. Ou seja, Deus, ele vê não só o nosso exterior, aquilo que as pessoas enxergam nas nossas ações, mas Deus conhece o nosso coração. Por isso que Cristo ele disse que muitas prostitutas, cobradores de impostos, precederão os doutores da lei, os sacerdotes no paraíso. Ou seja, por quê? Porque Deus conhece o coração deles. Eles podem ter agido mal, mas se no coração tem um arrependimento sincero, pode ter certeza que essa pessoa tem chance de ir para o céu. Ou seja, não é aquilo que a pessoa fez com você que vai levar você a dizer que a pessoa ela não vai para o céu. Se ela se arrepender, procurar pedir perdão, se ela te machucou e te pedir perdão, e procurar a Deus e pedir perdão para Deus e Deus perdoar essa pessoa, ela tem chance de entrar no céu. Mas a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser juiz, julgador, e ficar apontando mais dedo para o pecado do outro sem saber se às vezes a pessoa se arrependeu no coração. Eu acredito que muitos daqueles que foram chamados de santos e que foi reconhecido milagres, obras boas e tal, as pessoas que na época que estavam lá vendo, as pessoas que foram machucadas por aquelas pessoas e depois agiram com inveja, elas devem ter feito assim, uai, mas fulano de tal faz maldade, fulano de tal fez tal coisa, mas esquece que às vezes aquela pessoa fez aquela maldade, fez aquilo muitos anos atrás, Deus já perdoou o coração dela, ela procurou pedir perdão para essa pessoa que foi ofendida, mas a pessoa não acolheu, mas Deus, lá no seu infinito amor, perdoou, e essa pessoa se converteu e foi santificada. Então pode ser que a gente se atrase, a gente perca tempo, apontando o dedo para as outras pessoas ou então guardando mágoas em nossos corações. E assim, no final das contas, a gente perde Deus.
E Deus, ele vê as ações do nosso coração. Se a gente está perdoando, se a gente está amando, se a gente está buscando viver como ele diz, como ele, aquilo que agrada o coração dele, ou não. Que ele os abata e não os levante. Ou seja, o salmista, ele deseja, pedindo para Deus fazer justiça contra aqueles que são maus, com aqueles que fazem maldade nos seus corações. Bendito seja o Senhor que ouviu a voz da minha súplica. Nele confiou meu coração e fui socorrido. O Senhor é minha força e meu escudo, pois meu coração exulta e louvo com meu cântico. Ou seja, o salmista, depois de ter pedido para Deus cuidar dele, ele já sentiu a consolação no coração. E já veio a fé crescendo, de que Deus escutou a súplica dele de verdade. Pode ser que às vezes falta fé na nossa oração. Falta a gente pedir para Deus com confiança de que Ele vai escutar a gente e vai fazer o melhor na nossa vida. E eu convido você a pensar desse jeito. Será que você na tua oração, será que a gente na nossa oração tem tido fé dessa forma? De que no momento tá sofrendo, tá pedindo para Deus de verdade, com o coração sincero, falando de sinceridade mesmo, seja no pecado, pedindo para Deus misericórdia pelos pecados, ou seja na perseguição injusta, pedindo a Deus pela perseguição injusta, pelas pessoas maldosas, pedindo pelas pessoas. Ou será que a gente, e depois, né, confiado de que Deus está ouvindo a gente, que Ele não vai fazer isso de acordo com o nosso coração, mas vai fazer de acordo com a vontade dele, que é melhor do que a nossa, que vai fazer algo para o nosso bem? Como é que está a nossa confiança em Deus? A gente tem rezado e pedindo a Deus com fé ou sem fé? Se eu não me engano, na carta de São Tiago, diz assim, eu não sei exatamente qual versículo. A oração verdadeira tem que ser feita assim, ó. Tem que pedir com fé de que já está sendo atendido. Se a gente não pede com fé de que já está sendo atendido, infelizmente essa oração não tem valor. O poder dela é pequeno. Ela não é tão poderosa. Porque o que aumenta o poder da fé, da oração, é a fé. Pode ser a oração com as palavras mais bonitas, ou aquelas mais, parecem mais pesadas. Por exemplo, a pessoa pode rezar a oração de São Bento, que você vê lá a gente falando mesmo contra o mal e por aí vai. Mas se ela não rezar com fé de que Deus vai agir na vida dela, não adianta nada. Não é à toa que ensinam pra gente, quando a gente for rezar a oração de São Bento, a gente tem que rezar olhando para a cruz de Cristo. E não olhando para o mal, olhando para as maldades. Se a gente fizer não olhar para a cruz de Cristo, e não reconhecer que a vitória é pelos méritos de Cristo, não adianta nada. Vai ser muito pior. Então a gente tem que rezar com fé e dirigir a nossa oração diretamente a quem é aquele que a gente acredita que vai nos atender, que é Deus. Podemos pedir intercessão dos santos, podemos e às vezes necessitamos, mas precisamos sempre rezar com fé, com fé. E eu vou dar espaço, né, para o nosso amigo Robert partilhar com a gente aquilo que ficou no coração dele com relação a esse salmo. Então, tentando novamente falar alguma coisa, porque Lucas, se deixar e falar primeiro, ele fala tudo, né? Lucas tem palavras maravilhosas aí, ele sempre fala, eu já cansei, não só eu que falei isso, mas várias outras pessoas falaram que Lucas tem inspiração divina, que ele fala muita coisa boa. Então tá ficar aqui o tempo todo escutando e falar, porque ele fala muita coisa boa. E muita coisa até serve para mim também. E pegando um pouco aqui pelo que eu li aqui, a gente pega aqui o primeiro versículo, tá aqui. É para vós, Senhor, que ergo o meu clamor. O meu apoio não fiquei surdo à minha voz. A gente tem que pedir somente a Deus. Claro, somente a Ele, né? Fala aqui, né? É para vós. Mas Jesus colocou pessoas para nos ajudar. Assim como ele colocou os apóstolos. Ele falou com os apóstolos lá que eles farão
aquilo que ele fez e além mais do que ele fez. Né? Por isso que ele mandou os apóstolos ali para ajudar a gente, colocou as pessoas santas para ajudar. Ele foi ali. Cada pessoa que se tornou santo foram pessoas preparadas para aquilo ali. Por mais que ela passasse por todas as tribulações da vida delas, elas já foram preparadas, elas já foram enviadas para a terra para ser aquilo ali. Claro que a gente também pode chegar a ser santo, mas as pessoas foram preparadas para aquilo ali. Vamos pegar, por exemplo, Padre Pio. Cara, exemplo de santidade, Padre Pio, que desde criança foi atentado pelo inimigo e ele sempre resistiu àquilo ali. Vamos pegar um grande santo que está aí, ó, Frei Gilson. Aquilo ali para mim é santo, aquilo ali nem é ser humano, não. Aquilo ali é um santo. É um anjo que desceu do céu ali e está aqui para a gente aqui. Porque Frei Gilson, ele fala palavras sábias. Né? Ele fala tão bonito, que até os protestantes tem, tipo assim, conseguem parar para ouvir ele. Sabe? E ele fala tão bonito que eu já vi vários vídeos protestantes falar assim: eu sou evangélico, mas eu não consigo não deixar de ouvir Frei Gilson. Ele não fala nada que não está na Bíblia. Você pode pegar em todas as pregações dele que ele usa a Bíblia para tudo. Tudo. Você falar com ele assim que Frei Gilson, você é um careca, ele vai chegar na Bíblia e falar assim: vai estar escrito aqui na Bíblia aqui que eu sou careca, assim, assim, assado. Que os carecas fazem parte do reino de Deus, que os carecas escolhi ser careca porque sei lá das quantas é careca. Ele consegue usar a Bíblia para tudo. Aí como é que você pega um homem que me acorda 4 horas da manhã para rezar um texto, o cara me joga bola de bola de noite, o cara celebra uma missa, o cara canta. Gente, eu acordo 4 horas da manhã para fazer qualquer coisa, não aguento mais nada não. Todo dia eu não aguento mais nada não. Então você pega um cara que faz show, faz um texto 4 horas da manhã, joga bola. Tipo, ele tem vida social, acho que nem vida social ele tem, não. Sabe? Sei lá. Né? Tipo assim, só conhecendo ele de perto pra saber. Né? E ele conta como é que foi a santidade dele, assim, como ele chegou a ser o que ele é. Ele passou por provações para ele chegar ao que ele queria. Né? Ele falava que ele queria, acho que estudar, não sei, casar e ter uma vida boa. Só que Deus escolheu, ele deixou a música, ele sempre canta que é assim: deixa Deus sonhar com ti, com você. Deixa Deus sonhar com você. E ele falou que quando ele deixou Deus sonhar com ele, no primeiro ele pestanejou e não queria tanto não. Mas ele deixou Deus ir, Deus guiar, e Deus deixou ele, fez ele se tornar o padre que ele é hoje. Né? E aí o Lucas tá falando que ele não é santo ainda não. Mas tipo assim, eu falo assim, igual o Lucas tá falando comigo que tem que melhorar ainda para ser santo, que ele depois a gente, mas a gente põe, eu ponho ele como assim, uma pessoa muito assim, como santo, pelas formas dele falar, sabe? Tipo assim, cara, eu fui ver um testemunho dele, ele tava conversando, ele tava acho que é no Podpah, que é um outro canal, e ele conversando com o rapaz, tem que ver a pureza dele conversar, como ele conversava. Eles perguntavam as coisas para ele, eles falavam as coisas com ele, ele conseguia. Ele ia lá na Bíblia e falava assim: pega o versículo tal lá. Tipo assim, conversando com ele, ele já fala: pega o versículo tal, tá escrito nisso sei lá do que. Ó, se você ler isso aqui, que aquilo. Parece que ele nem preparou para aquilo, não. Parece que Jesus já chegou na mente dele e falou assim: fala isso. Tá, na hora ele já chega, pega a Bíblia aí. Ele não anda sem a Bíblia, ele fala que anda com a Bíblia 24 horas por dia na bolsa, sabe? Outro cara para mim também que aqui em Viçosa tem ele, né, é um cara que fala muito, mas muito bem. Que um dia conversei com ele aqui em Viçosa, que é o Jacozinho. Falei: Jacozinho, me ensina a ser como você, cara. Jacozinho que fala que todo dia de manhã ele reza a Bíblia. A primeira coisa que eu faço, de manhã cedo ela acorda, reza a Bíblia, trabalha.
chega em casa, faz uma oração com a família dele, pega a Bíblia, lê e tem que ver a pregação dele. Ele prega tão bem, mas tão bem, que tipo assim, se você estiver no estádio de oração e ele começar a pregar ali, você não consegue parar de ouvir ele pregar. Ele prega tão bem, mas tão bem, né, Lucas? O Lucas conhece ele muito melhor também. E tipo assim, ele fala, cada versículo da Bíblia, fala assim, nossa, cara, mas ele teve quem ensinou ele, né? E a gente pega também exemplo. A gente pode pegar, eu tô pegando pessoas adultas, mas vamos pegar uma pessoa jovem agora, Carla Kutkis. São Carla Kutkis, né? A gente vai falar que é santo, né, Lucas? Estava sendo identificado agora, santificado agora. No caso, a cerimônia, né, é de canonização, né, para tornar cânone o Para santo, né? canonizar. Já é santo, já, acho que é 18 de abril, né? Se não me É dia engano. 24, Dia 24 de 24. abril. Então, é um menino que ele, quando ele nasceu, ele queria aprender com a família dele a rezar. Pai e mãe dele não tinha tempo. Ele contratou uma mulher para essa mulher ensinar ele. E ele, desde pequeno, ele já teve essa vontade ele já sentia que ele era diferente. E ele aprendeu a rezar. Dali evangelizou uma pessoa que trabalhava na casa do pai e mãe dele, que acho que era do Candomblé, não sei, uma coisa assim, não me engano. Ele evangelizou essa pessoa. E dali o pessoal começou a desacreditar na hóstia. Ele começou a pesquisar sobre a Eucaristia no computador ali, fazendo várias pesquisas. Acho que pedia a mãe dele para fazer para viajar e fazer pesquisa, o pai dele, se eu não me engano. E ele cria um site onde ele explica sobre a Eucaristia. Ele explica sobre. E ele começou a evangelizar muitas pessoas através daquilo ali, onde o pai e a mãe dele também foram evangelizados através disso. Então, tipo assim, você também pode ser santo, igual o Lucas colocou aqui. Né? A santidade é para todos. Mas como é que Deus chama você para ser santo? O que você sentiu para ser santo? Igual minha mãe estava conversando aqui em casa aqui, meu sobrinho mais novo, o mais novo assim, né, do minha irmã, eu tenho um de 24 anos e um de 21. O de 21 não era tão religioso não, hoje ele é. Todos domingo de manhã eu vejo lá na missa. Ele é a namorada dele. E ele tem uma sabedoria tão grande para falar sobre a Bíblia que ele conversa com você de uma forma que você fala assim, nossa, como é que você tem tanta sabedoria assim das coisas? Sabe? Ele conversa tão bem. Até hoje eu não vi ele conversando, não, mas minha mãe fica assim, como é que você tem uma sabedoria tão grande assim? Sabe? E por quê? Porque ele ergue a Deus e clama a Deus sobre isso. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, ó, tá aqui embaixo, ó. Deixa eu achar aqui. Não me deixeis perecer com os pecadores e com o que praticam a iniquidade, que dizem ao próximo palavras de paz, mas guardam maldade no coração. Isso aí é o que eu já citei algumas vezes aqui no podcast sobre o filme The Chosen, a série. Onde o Jesus na série fala assim, né, vocês que estão lá dentro da igreja, que rezam, pregam, louvem a Deus e saem para fora piores do que entraram lá para dentro. Ou vocês entram cá para dentro da igreja achando que a igreja é suas casas. Você já entra com roupa que não é apropriada para ir para a igreja. Tem muitas roupas que não são apropriadas, que até o próprio padre já falou que é falta de. Estava vendo um podcast dos padres. O próprio padre falou que é falta de respeito a Deus, não é quem está ali, é a Deus, pelas formas de roupas que vestem para ir para a missa. A forma de agir dentro da igreja. Porque, tipo assim, você vai para a igreja, você senta do lado de um amigo, então você começa a fofocar. Você começa a blá 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 blá, blá e da hora que você vai ver, já deu a hora da comunhão, você quer ir lá comungar, mas você não precisa atenção em nada. Se perguntar se que falou no evangelho, você não sabe. O que falou no evangelho? Não sei. Mas, sabe, você não tá prestando atenção. Aí fica no celular o tempo todo ali mexendo no celular. Você tá na casa de Deus, você não tá na sua casa. Sabe, igual o padre Reginaldo aqui da nossa comunidade, da nossa no Igreja de Fátima, na missa hoje, ele chamou a atenção dos meninos no domingo, das crianças. E dos adultos também.
no meio da missa, o pessoal levantando e saindo toda hora de dentro da igreja. Toda hora, o pessoal indo, toda hora indo lá para fora e falou, gente, preste atenção no Cristo, o Cristo está aqui, para com seus saição lá para fora, preste atenção aqui, é aqui que vocês têm que olhar. Eu sei que vocês estão com sede, eu sei que vocês estão cansados, mas preste atenção pelo menos aqui, ó. Aproveite esse momento que vocês estão diante de Deus. Ele com a hoxa erguida, ele falou. Ele falou, crianças, parem de rodar na igreja. Pais, monitoram suas crianças. Porque isso acaba tirando a concentração de quem está ali dentro da igreja. Criança toda hora correndo, criança toda hora brincando. Igual eu estava vendo um podcast de um padre falando assim, que igreja não é playground. Igreja é um lugar de respeito. O pai e a mãe já tem que ensinar desde pequeno que a igreja é um lugar de oração, de respeito. Não é um lugar que você tem que ficar levando brinquedinho para criança brincar dentro da igreja. Não é um playground. Não é um parquezinho que você está levando a criança ali. Você tem que ensinar que aquele homem que está na frente ali, ele é o Cristo. Aquele monumento que está ali, aquela imagem que está ali do Cristo crucificado, é o Jesus, é a representação de Cristo. Aquilo ali que o pai está levantando a mão ali é o próprio corpo de Cristo. E o criança tem que aprender isso desde pequeno. A catequese começa, né, que o padre fala, o padre Reginaldo falou aqui uma vez, o Lucas deve lembrar disso, a catequese começa dentro de casa. A catequese não começa quando você pega seu menino e leva para a igreja para catequizar. A catequese começa dentro de casa. A catequese começa você ensinando seu filho a rezar. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Santo Anjo do Senhor. Minha mãe tá falando comigo assim, nossa, a oração do Pai Nosso é tão velha, como é que tem muita gente que não sabe? Eu falei, mãe, porque os pais não ensinaram. Se você não ensinar uma criança a falar, não vai falar. Então você tem que ensinar desde pequeno. Por que eu sei a oração do Pai Nosso e de Ave Maria? Porque quando eu era muito atentado, quando eu era pequeno, e meu pai me colocava de castigo. Meu pai não me batia, meu pai me colocava de castigo. O que meu pai fazia? Meu pai me colocava um caroço de feijão assim, no chão, mandava eu ajoelhar naquilo ali, encostar a cara na parede e falar, reza 10 Pai Nosso. E eu quero escutar. Eu não sabia rezar, não, vou te ensinar agora. Reza aí. E eu tinha que rezar. Os 10 Pai Nosso. Acabou os 10 Pai Nosso, agora 10 Ave Maria. Se eu começasse a falar a falar mais baixo, ou gritar muito, ele falou, cala a boca e reza mais 10. E foi assim que eu fui aprendendo. E, tipo assim, foi no castigo, mas eu aprendi. Não é quer dizer que foi uma forma de pai me castigar e falou, você prefere o quê? Apanhar ou você prefere ficar enjoelhado ali e rezar? Pedir perdão para Deus? Foi uma forma dele me ensinar a não fazer coisa errada, mas ao mesmo tempo aprender que a gente tem que pedir perdão a Deus daquela forma, que aquela foi uma forma dele que ele utilizou para fazer eu pedir perdão a Deus pelo que eu fiz, né? E como ele fala de não deixar cair perecer com os pecadores, é o que o Lucas falou. É que quando a gente chegar no nosso juízo final, que a gente vai chegar a esse momento, isso aí é inevitável, a gente vai chegar ao momento que Deus fala na Bíblia, aonde todas as nações do mundo inteiro será uma só, todas elas serão julgadas de acordo com seus atos aqui na Terra, né? A gente vai estar num grande tribunal, aonde Deus será o juiz e o diabo acusador, né? Ali vai ter um momento onde Deus, né, vamos supor que vai ser igual no Auto da Compadecida lá no filme, aonde Deus abre o livro da vida e fala assim, olha, vamos pegar o nome aqui, Robert, você fez isso, 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 aquilo outro. Aí o diabo vem e fala, você fez isso, 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 aquilo outro. Aí vai pesar. O que pesou mais? O lado bem ou o lado mal? Foi o lado bem? Beleza, vai pro céu. Foi o lado mal? Desce com o diabo. Então, tipo assim, você tem que saber os seus atos. Através. É igual uma pregadora falou uma vez, que o caminho do céu ele é feito como um tijolinho. Por que como um tijolinho? Cada ação boa que você faz aqui é um tijolinho que você coloca na escadaria para o céu. Cada má ação que você faz, que você não faz aquela ação boa, ou você quer fazer para aparecer, você vai lá e tira um tijolinho. O que quer fazer para aparecer? Por exemplo, vamos supor que próximo da sua casa tem uma pessoa que é uma pessoa carente. E aí você quer fazer uma cesta básica. O que você faz? Você pega lá, cesta básica lá na cadeia e faz uma filmagem na televisão. Faz na televisão assim, gente, eu tô entregando a cesta básica. Para quê? Para aparecer para os outros que você está fazendo.
Você quer aparecer, você quer ganhar mídia. Você está fazendo aquilo ali. Deus fala que o que a mão esquerda faz, a direita não tem que saber. Ninguém tem que saber o que você está fazendo. Você fez de coração. Você não fez para ganhar aquilo ali. Você não fez aquilo ali. Ah, eu tô falando, tá uma pessoa ali que tá ferida, mas eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sei curar. Ó, galera, eu tô curando o cara aqui, tá? Presta atenção no que eu tô fazendo. Não, você tá ganhando mídia. Igual a gente aqui, eu e Lucas. A gente não tá aqui para aparecer para ninguém, para mostrar que a gente tá fazendo podcast. Olha lá, a gente tá aqui para Deus. A gente não tá mostrando para todo mundo assim, olha lá, eu tô na live lá, vai lá ver. A gente chama as pessoas para poderem ver a live da gente e poder ver o que a gente está fazendo para Deus. E através disso a gente pode também evangelizar alguma pessoa ou não. Depende do que o coração dela, como o coração dela vai receber aquilo. Né, Lucas? É o que o Lucas falou, a gente tem que ter o coração aberto para receber as coisas. Se a gente não abrir o nosso coração para Deus, não adianta você rezar. Não adianta você ir para a missa. Não adianta você chegar na missa lá e rezar e louvar e receber o corpo de Cristo e sair lá de fora com a mesma coisa. Não adianta. É uma coisa que eu já vi acontecendo, não estou julgando ninguém aqui, não estou apontando dedo para ninguém, mas é uma coisa que eu já vi pessoas que eu conheço que foram para a missa de manhã cedo, comungaram, saíram da missa, foi para um barzinho e foi beber. Então, tipo assim, não estou julgando ninguém. Mas e o respeito que tem pela hóstia? Cadê? Nenhum. Não teve respeito pela hóstia, porque a hóstia foi simplesmente um pedacinho de pão que você pôs na boca e acabou. Você tem que ter um respeito por aquilo ali, tá no seu corpo. Não estou falando que você não deve fazer isso. Ah, então eu não posso beber. Não é isso, é você ter um respeito. Sabe, é Cristo dentro de você. Sabe? Então você entrou e só de um jeito. Sabe? É aquele filme, como eu citei, né, sobre a oficina do diabo. O diabo estava dentro da igreja. Ele estava lá dentro da igreja. Acha que o diabo não vai lá dentro da igreja? Não, ele vai. O único momento que ele corre de perto de você lá, que ele não vai ficar perto de você, é quando o padre levanta a hoxa. Ele tem medo. Então ele está o tempo todo ali. Você acha que você tá sentando na cadeira e ele está do seu lado ali? Não. Você acha que está dentro da igreja? Você acha que porque está dentro da igreja não vai entrar? Não, ele vai entrar assim mesmo. É onde que ele quer. Ele quer quem está lá dentro, não é quem está aqui. Aqui fora que é dele já. Ele quer quem está lá dentro. É aquele que se fala cristão. É aqui que carrega um desse aqui no peito aqui e fala que segue a Cristo. Não estou julgando quem E, carrega isso aqui, não, mas muitas pessoas carregam isso aqui no peito para falar que é cristão, mas não é não. Tem e, muita gente que reza o texto aí, que quer rezar o texto. Rapidinho, Lucas, só para finalizar. Tem muita gente que, igual o Lucas falou, assim, reza o texto, né? Reza o texto bonitinho, faz tudo, quando tá precisando daquilo ali. Você tá precisando daquilo ali, você vai rezar um texto, você vai acordar 4 horas da manhã para fazer uma live com o Frei Gilson, mas quando acabou, viu que cessou aquilo ali, você vai ficar caladinho. Quer dizer, você esqueceu que aquilo ali existe. Ô Lucas, pode falar. só para acrescentar um ponto aqui importante, como diz, né, na leitura de um desses finais de semana para trás aí, dentro da quaresma, se eu não me engano, não foi esse, não foi anterior. Diz assim, a vocês que estão de pé, cuidado para não cair. O Santo Afonso de Ligório, ele disse no livro Glória de Maria, ele deu um exemplo de uma pessoa que as pessoas já consideravam ela santa em vida. Ela parecia ser perfeita, tipo assim, agia muito bem, pregava muito bem e tal. Só que aí, um dia, por infelicidade, alguma coisa assim, ela começou a agir totalmente contrário. Depois ela foi de meio que assim, jogou tudo pro alto e começou a agir totalmente contrário. Final das contas, a pessoa perdeu o céu. Ela morreu em pecado mortal, não alcançou a graça de Deus. Ela até meio que quase que foi excomungada, praticamente. Perdeu o céu mesmo. Porque a ação dela se tornou tão errada, tão contrária, que ela perdeu o céu. A Igreja Católica coloca pra gente, e é por isso que eu mandei essa mensagem até falando pro Robert tomar cuidado aí, negocinho. O Frei Gilson é uma pessoa muito bacana, age muito bem. Mas por prudência, isso até vários padres falaram, até falando bem do Frei Gilson, falaram a mesma coisa, até o próprio Frei Gilson já chegou a falar disso. Toma cuidado para não chamar ninguém de santo aqui na Terra, por quê? Motivo. Existe o risco da pessoa cair. E quando ela cai,
ela pode levar muitas almas. Por isso que o mal, ele quer tirar as pessoas que estão em pé dentro da igreja, os pregadores e por aí vai. Porque se uma pessoa dessa cair, o escândalo pode ser tão grande, mas tão grande, que pode levar muitas almas a se perderem e perderem Deus, desistirem de Deus, desistirem da fé. Então, o negócio é o seguinte: a gente tem que cuidar muito bem da nossa fé, da nossa procura, porque tem risco mesmo. A gente pode fazer muitas boas obras na vida, mas se no último segundo da nossa vida a gente fizer uma ação que seja tão pesada, mas tão pesada, que meio que pesa a balança totalmente contrário para aquilo das boas ações que a gente fez diante de Deus, pode ter certeza. A gente pode ser, no final da nossa vida, a gente pode acabar indo direto para o mal, para o inferno. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas ações, muito cuidado de verdade. Porque não é as tuas boas ações de hoje que podem te garantir que você vai estar no céu. A garantia que você vai ter disso é só em Cristo. Você tem que lutar contra o pecado todo dia. E se você cair e ficar no erro por muito tempo, ou cair no erro muito tremendo no último segundo da sua vida, se negar a Deus, negar a tua fé, filho, esse pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Você não vai ter salvação, não. Tem relatos de várias pessoas que agiram dessa forma ao longo da história, relatos até mesmo Santo Afonso de Ligório, que ele colocou nos seus livros, de pessoas que pareciam excelentes. Eram como se fossem estrelas no céu, mas depois caíram como meteoros na Terra. Da mesma forma como o mal. A história, né, de Lúcifer. Ele era mais belo lá em cima. Mas depois do pecado dele, ele caiu, foi jogado lá de cima do céu. Ele caiu junto com vários outros anjos. E lembrando, a vontade dos anjos é eterna. Ou seja, se ele tomar a decisão, acabou. É aquilo para sempre. A nossa vontade, não. Mas no último segundo de nosso segundo de vida, se a gente decidir pelo mal, acabou. A nossa vontade vai ser eterna. O nosso pecado eterniza a nossa condenação ou a nossa glorificação. Então busquemos a ser santos todos os dias da nossa vida. Aqui numa outra Bíblia, no nota de rodapé, diz assim, refere, quando fala sobre esse salmo, ele reflete, lembra a passagem que Jesus Cristo fala antes dele começar o processo, né, de ir para o Calvário e para a morte de cruz, diz assim, Pai, eu vos dou graças porque me ouvistes. Está lá em João, capítulo 11, versículo 41. E aqui, sobre a nota de rodapé, diz assim, um homem às portas da morte, isso está no versículo 1, volta-se para Deus, versículo 2, pedindo a salvação, versículo 3, e a punição dos hipócritas, ou seja, aquela pessoa que fala de um jeito, mas age totalmente contrário. E aí continua, né? Que o afligem, versículo 4 a 5. Vendo-se atendido, prorrompe em ação de graças, versículo 6 e 7. Rezando em seguida pelo rei, versículo 8. E pelo povo, versículo 9. O cristão não terá esse espírito de vingança e, por isso, omitem-se as, in, as imprecações na liturgia das horas, essas do versículo 4 a 5, que é desejar o mal aos hipócritas, a punição. Por que motivo? Jesus Cristo nos ensinou a viver diferente. Nos ensinou a rezar pelos que nos perseguem, a não julgar, a não condenar ninguém. Isso é para o cristão. Davi não tinha esse conhecimento, por isso agiu dessa forma. Mas não tratará de mesmo modo o justo e o desonesto. Ou seja, Deus, a justiça e a vingança pertencem a Deus e não a nós. Então, com base nisso, a reflexão, eu convido a você a fechar teus olhos agora e fazer a tua oração diante de Deus. Reze agora. Peça para que Deus conduza o teu coração e fale ao teu coração aquilo que é a vontade dele para a tua vida. Vai rezando agora com as tuas palavras.
Vai deixando que Deus vai conduzindo a tua alma, o teu coração. Vai deixando que o Senhor te conduza. A igreja nos ensina que um santo ele pode ser reconhecido os sinais dele na vida, mas Deus só vai confirmar a santidade dele depois da morte, com os milagres. Por isso é necessário esperar. Então, entendendo isso, peçamos a Deus para que a gente permaneça fiel a Ele até o final da nossa vida, para alcançarmos os céus. Que sejamos santos de verdade, começando aqui na terra, desejando o céu acima de tudo. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Senhor Jesus, eu quero te pedir agora, por misericórdia, Senhor. Por favor, não guarda silêncio ao nosso pedido. Por favor, Senhor, não deixa que a gente morra, que a gente permaneça no pecado mortal, que a gente se perca de Ti, Senhor. Por favor, Senhor, escuta nossas preces. Não deixa a gente morrer, Senhor, sem receber a graça do perdão, do sacramento da confissão, sem receber o viático, Senhor, que é a última comunhão sacramental, sem receber as unções dos enfermos, Senhor. Por favor, Senhor, não deixe a gente morrer em pecado mortal, Senhor. Por favor, Senhor, não deixe a gente se perder com aqueles que são maus, que a gente não perca nossas almas, mas também, Senhor, eu te peço, cuida de cada um daqueles que são maus, daqueles que desejam mal para a gente, daqueles que são hipócritas, para que sua fé seja santificada, seja corrigida, que os seus corações se convertam, Senhor, que os nossos corações também se convertam, para que todos nós consigamos a santidade, Senhor, e alcançar o céu. Que nós sejamos cristãos verdadeiros, não só no exterior, nas nossas ações por fora, mas também nas nossas ações internas, Senhor, nas nossas vontades, nossos desejos, Senhor. Por misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados e também cura o coração daqueles que nós machucamos com os nossos pecados, Senhor. Com as nossas ações, com nossos pensamentos, com as nossas palavras e com nossas omissões, Senhor. Cura os corações de todo mundo, Senhor. Por favor, Senhor, julgai-nos, julga cada um de nós segundo as tuas palavras, a tua verdade, Senhor, segundo as nossas ações, Senhor. Senhor Deus, louvado seja, Senhor, porque a tua justiça é a melhor justiça. Que a tua vontade é a melhor vontade para a nossa vida. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que o Senhor escuta o nosso coração e nos dá aquilo, não aquilo que a gente deseja, mas aquilo que é a vontade tua na nossa vida, Senhor. Que é o melhor para nós, Senhor. O Senhor é a nossa força e nosso escudo. O Senhor é a nossa proteção. Eu acredito no Senhor, Senhor. Nós acreditamos em Ti. E achamos repouso, proteção e firmeza em Ti, força em Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja em festa, agradecendo, louvando, porque as tuas ações, os teus julgamentos são os melhores. O Senhor é a nossa força, é a força do nosso povo, Senhor. O Senhor é o nosso baluarte, a salvação do seu ungido. Salva o teu povo, Senhor. Bendize a tua herança. Carrega-os para sempre em teus braços, Senhor. Carrega-nos para sempre em teus braços, Senhor. Por favor, Senhor, corrige-nos quando a gente estiver caído no erro. Por favor, tende misericórdia de nós, Senhor, e ajudai-nos a voltar para Ti. E não cair mais no erro, Senhor. Sem a Tua ajuda, nós não conseguimos nos arrepender. E eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque o Senhor quer o melhor para nossas almas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Eu convido a você também nesse momento a colocar todas as outras intenções do teu coração nas mãos de Jesus agora.
Fala para Ele todas as tuas intenções nesta hora. E vamos rezar por essas intenções também neste momento. Quero incluir a equipe do podcast Óbvio Cristão, cada um dos nossos ouvintes, as suas famílias, nossos amigos e também os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, também cada uma das pessoas que nós ferimos com os nossos pecados, cada pessoa que nos feriu também, Senhor, o Senhor possa acolher nesta hora. Acolha a nossa vida, nosso futuro e ajudai-nos a sermos santos como o Senhor é santo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Louvado e adorado seja o Senhor para sempre. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Robert, quer deixar alguma última mensagem para a galera? Quero sim. Quero deixar aqui só essa mensagem aqui básica. É o que a gente tem falado. Eu tenho falado lá atrás, em alguns podcasts passados. E ela vem falar de novo aqui, ó. O Senhor é minha força e meu escudo. Por isso meu coração exulta e eu louvo o meu cântico. O Senhor peça a Deus todos os dias para ele ser seu escudo. Nossa, uma coisa que o padre falava uma vez, como é que um soldado entra para a guerra se ele não tem arma? Como é que um guerreiro me entra numa batalha se ele não tem uma arma? Seu escudo é esse aqui, ó. Deus fala, esse aqui é o escudo. O seu grito é sua fé. A sua espada é o terço que Nossa Senhora nos deu. É o chicote de bolinhas, como diz o padre. Né, Lucas? Chicote de bolinha. Então, tipo assim, use-os da melhor forma possível. Não usa para lubridiar o irmão, não. Que hoje em dia o que mais tem, né, como diz a música lá, cara fechada, tem muita gente usando a palavra para lubridiar o irmão. Para fazer enganar o irmão. O diabo também enganou Deus com a palavra. O diabo também usava da palavra de Deus para enganar Deus. A palavra de Deus. O diabo pegava a Bíblia, ia lá e falava assim, mas na Bíblia está escrito isso, isso, aquilo, outro. Mas na Bíblia fala assim, assim, assado. E ele fala com você também. Você viu lá na Bíblia escrito isso, isso, aquilo, outro? Você viu que escrito isso aqui, aquilo, outro? Mas se você não pegar a Bíblia para ler, você não vai entender. Tem que pegar para ler e entender. Tem que fazer ela pro bem. Evangelizar. Deus fala que a Bíblia foi feita para evangelizar. Não é para enganar o irmão. Não é para você chegar ali, falar as coisas da Bíblia ali e enganar o irmão. Porque falsos profetas vão se levantar. E eles vão usar a palavra para enganar muita gente. Então, aquele que lê e conhece a palavra não vai deixar de ser enganado, não. Não vai deixar, não. Porque aí ele vai conhecer bem as palavras. Os fariseus, antigamente, lá na época de Jesus, eles também sabiam a palavra. E eles enganavam o povo. Em troca disso aqui, ó. Então, saiba ouvir. E quando Jesus começou a vir pregar, e eles viram que Jesus estava pregando, eles se sentiram ameaçados. Porque Jesus estava falando a verdade para eles. Ele estava desmentindo eles. Porque eles pegavam a Bíblia e convertiam a Bíblia de uma forma ali que bom para eles, mexendo a Bíblia um pouquinho do jeito que eles falassem assim, isso aqui, se eu botar isso aqui, eles vão acreditar que ninguém lê a Bíblia mesmo. Então eu vou colocar isso aqui, vou enganar eles ali, mas Deus vem mostrar de outra forma. Então, novamente a gente pede para curtir o canal, deixar seus comentários,
publicar a gente lá nas redes sociais. Todos os dias a gente está aqui fazendo a nossa live. Toda quinta-feira a gente está colocando episódios novos, né? Vá lá no comentário, comente, segue nossas redes sociais, acesse lá a nossa página do podcast no Instagram. Aí quando você acessar nossa página no Instagram, embaixo vai ter uns links. Só clicar no link lá embaixo, vai ter todas as páginas onde a gente está. Instagram, YouTube, vai corrigindo, Lucas. Facebook, TikTok. Spotify, TikTok, a gente está rodeado aí. Então, vai lá, procura a gente, segue a gente, pegue a gente para maratonar. Tem quantos episódios, Lucas? Agora eu acho que tem o cento e. Agora eu tenho que conferir aqui. 150 para Ó, mais, né? dá quase os episódios do Dragon Ball completo da saga de Buu. Mais ou menos isso. Então dá para você maratonar ali, ó, desde o começo até agora. E tudo que a gente está falando aqui agora vai ficar lá gravado também, né, Lucas? Fica gravado lá no YouTube. Então vai lá no YouTube, lá vai ver também. Então Temos maratona a gente. 163 episódios do podcast. Aí, ó, temos o quê? Quase um Dragon Ball, quase uma série de Dragon Ball completa. Tem mais que tem mais Cavaleiros Zodíacos. Tem mais que a série Dragon Cavaleiros Zodíacos. Então vai lá, gente, maratona a gente. Deixa comentários. Vai lá. Se tiver críticas, coloquem pra gente. A crítica ajuda a gente a crescer demais. Muito, porque às vezes a coisa que a gente está falando aqui, você não gostou, a gente vai aprender a modificar, vai aprender a ver o que está errado e o que está certo, né? Então ajuda a gente. Não fica só para vocês, não. Assim como o Padre Reginaldo sempre fala na missa, né? Que a missa não termina quando o padre dá a bênção final. A missa continua com a gente. A gente vai à missa, a gente entra dentro da igreja, na missa, para a gente se encher daquilo ali. Que a gente passa a semana inteira com o cálice vazio. Quando a gente vai à missa, a gente enche aquele cálice. A gente enche aquele cálice, a gente dá o cálice para Cristo e fala assim, enche. E agora Deus fala assim, vai lá, pega essa água que você encheu e leva para o próximo. Pega essa água que você encheu e dá para o próximo. Leva para sua mãe, seu pai, seu filho, seus irmãos, seus amigos. Levem isso para o próximo. E eu convido a vocês a fazer isso. O que vocês aprenderam aqui hoje, leve para o próximo. Deixe que o próximo também aprenda. Divulguem a gente para outras pessoas, para que outras pessoas também possam assistir a gente. Né? Dá um trabalhinho para a gente montar isso aqui, tá? Né, Lucas? Dá trabalhinho. Para a gente poder se reunir, Sim. esperar quem vai reunir. Depois a gente vê o que a gente vai falar. A gente lê aqui, às vezes a gente não consegue saber o que vai falar. A gente tem que pedir Deus inspiração para que Deus venha falar na cabeça da gente. E não é fácil, não. E dá vergonha. E eu aproveito agora também e peço para você não deixar de rezar por nós também no podcast. Isso, Uma exatamente. vez eu escutei uma frase e eu guardo para sempre. Quando a gente vai fazer a obra de Deus, a gente não pode olhar a quantidade de pessoas que escutam a gente, que vão ouvir. A gente tem que fazer por amor a Ele. Então, seja para uma pessoa só, ou seja para 1000 pessoas, a sua entrega tem que ser total, independente da situação. Pode ser que agora, você que está vendo a gente, pode ser que você veja aí que tem pouca gente ao vivo junto com você. Mas pode ter certeza, na hora que você servir a Deus, Deus vai te honrar, vai entregar tudo isso na mão de quem Ele sabe que precisa ouvir. E eu convido a você a deixar que Deus te conduza. Obrigado, Lucas. Então a gente se encerra, como o Lucas começou, né? Pedindo a Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora das Dores, que ela possa interceder por cada um de nós, pedindo a intercessão do nosso padroeiro aqui, São Calacutes, que ele possa estar sobre nós, pedindo um anjo da guarda que nos proteja e que possamos continuar a nossa caminhada com Cristo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nosso vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, até amanhã. A gente vai ver aqui o horário que a gente vai fazer a live. Esperamos vocês aqui de novo, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até amanhã. Ih, acabou. Fechou. Fechou. Ai, eu acho que eu falei coisa até que não devia.